Depois de ensinar sobre a necessidade de permanecer nele, Cristo passa a falar a respeito do fruto direto dessa permanência. Faço referência então àquilo que foi objeto de nossa exposição no domingo anterior, quando o próprio Cristo, nos mostrando os vínculos indissolúveis, sendo ele mesmo a videira e nós os ramos, cuidados pelo próprio agricultor, que é o Deus Pai, ouvindo aquilo que o Senhor havia dito: se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós, porque não há vida em si mesmo no ramo, mas a vida está na própria videira verdadeira, o Senhor. Depois de nos instruir a respeito, Cristo passa a falar aos seus discípulos sobre o fruto dessa união, ou aquilo que deve ser o resultado claro, direto e concreto dessa união entre a videira verdadeira e os seus ramos. Note, o Senhor Deus então tem conduzido o seu povo, e este povo então deve entender que o centro no qual essa comunidade orbita exatamente, ou deve ser exatamente identificada como sendo o próprio amor. Mas não um amor qualquer, não um amor piegas, não um amor mundano, não um amor definido pelas criaturas, mas um próprio amor tal qual ele é, aqui no contexto, moldado pela própria cruz do Calvário. Se você recorda, Cristo está na iminência de sua própria crucificação, de seu próprio sacrifício. E ele continua apontando os seus discípulos para ele mesmo, consolando-os e encorajando-os nessa hora difícil, certamente. O que nós temos aqui, então, é Cristo fazendo referência ao amor como sendo o fruto concreto, o produto direto que essa união entre videira verdadeira e os ramos deve produzir. Um amor moldado pelo sangue derramado no Calvário, sustentado não pela nossa própria força ou pelos nossos programas, mas pela comunhão com Cristo e evidenciado na vida dos seus discípulos. Em outras palavras, meus irmãos, nós aprendemos essa noite, dos versos 12 ao 17, que Cristo forma um povo marcado por amor sacrificial, comunhão com Ele e fruto permanente. São esses termos que Cristo aqui aponta a partir do seu próprio discurso, a partir de suas palavras, dando continuidade a elas aos seus discípulos. Ele tem formado um povo marcado por amor sacrificial, que é aquele povo que tem comunhão com ele e cujo fruto permanente é perceptível. Assim o Senhor nos mostra, meus irmãos, isso a partir destes versos aqui. Note que do verso 12 e 13, o Senhor então mostra que o amor entre esses discípulos deve refletir o próprio amor sacrificial de Cristo. Esse é o padrão, não menos do que isso, não mais do que isso, o próprio amor sacrificial de Cristo, evidenciado na cruz do Calvário de maneira plena, é que deve ser então o reflexo do amor, ou deve refletir então os seus próprios discípulos esse amor no relacionamento entre eles. Depois dos versos 14 e 15, irmãos, o que nós vemos é que o amor que deve caracterizar esses discípulos não é produzido pelos próprios discípulos, mas nasce da comunhão com o próprio Cristo, que estabeleceu relacionamento com eles, com o seu povo. E por fim, nós vemos os versos 16 e 17, que o amor que caracteriza esses discípulos deve ser fruto da escolha soberana de Cristo e não de qualquer outro meio. Portanto, mais uma vez, Cristo agora fala sobre o produto ou o fruto dessa união com a própria videira verdadeira, sendo nós os ramos. Este povo deve ser caracterizado por amor sacrificial, comunhão com Cristo e frutos permanentes perceptíveis. Assim o Senhor continua, meu irmão ou meus irmãos, as suas palavras, nos mostrando então esse amor que deve refletir o próprio amor sacrificial de Cristo, falando: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Veja, Cristo aqui resume a vida comunitária dos seus discípulos a partir de uma exigência não menor, mas uma exigência ou uma demanda central.
Note que o amor utilizado por Cristo e para onde o próprio Cristo conduz o entendimento dos seus discípulos não é algo secundário ou não é um item opcional da vida cristã. Cristo define: o meu mandamento é este. Há um arranjo, uma estrutura solene, a partir da qual o próprio Senhor vai apontar para o amor como um dado claro dessa comunhão entre ele e o seu povo. Note, Cristo não apresenta o amor aqui em termos de um conselho específico, mas exatamente como um mandamento. Há uma ordem, há um imperativo, ou há alguém que soberanamente impõe os seus termos e nos diz o que as coisas são. Isso nos ajuda, meus irmãos, para que nós então situemos não só o entendimento a respeito deste amor, mas a própria prática dele entre nós. Afinal de contas, nós vivemos dias em que este amor é tão reduzido ao que deve de fato ser, que qualquer tipo de emulação que possa, de alguma forma, promover algum tipo de movimento ou dinâmica no meio do povo de Deus, é visto como um reflexo desse amor, ou um amor que o Senhor ordena verdadeiramente praticado. E aqui o Senhor Deus, então, quebra as nossas pernas. Porque nós podemos ser muito hábeis e possuirmos organização, nós podemos possuir conhecimento, e a nossa igreja pode se engajar em atividades e mais atividades religiosas. Mas se falta amor verdadeiro entre os irmãos, a igreja então está falhando justamente no aspecto central que o próprio Cristo aqui estabeleceu. A igreja não tem praticado ou experimentado uma das marcas distintivas da própria fé verdadeira e do discipulado cristão. O meu mandamento é este. São com essas palavras que Cristo vai emoldurar não o debate, mas aquilo que ele diz de modo autoritativo para os seus discípulos e para nós, seus discípulos aqui. Que mandamento, meus irmãos, ao que Cristo se refere de maneira direta e sem rodeios, ele diz: que vos ameis uns aos outros. Note que o alvo imediato desse amor ordenado por Cristo é a própria comunidade de discípulos, ou seja, Cristo aqui aponta para o relacionamento real entre aqueles que professam a mesma fé, no mesmo Deus, estão debaixo do mesmo cabeça. Cristo, meus irmãos, está no contexto de sua partida ou de seu sacrifício. Note, ele está preparando os seus discípulos para lidarem com um mundo cercado por hostilidade. Dessa forma, então, os seus discípulos devem expressar uma vida e relacionamentos que apontem para o oposto do que o mundo hostil então aponta. E é exatamente aqui o vínculo apontado pelo Senhor. Os discípulos de Cristo precisam viver nesta contracultura, unidos, suportando juntos, exatamente como deve ser, perdoando, cuidando uns dos outros e conduzindo a sua própria vida a partir desses termos. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros. É assim, meus irmãos, por meio do ferro que afia o ferro, que o Senhor Deus nos mostra como discípulos são preparados e munem-se entre eles mesmos, a partir da própria graça do Senhor, daquilo que é necessário para continuarem a sua própria jornada. A fé cristã nunca foi uma fé isolada ou isolacionista do ponto de vista daqueles que professam então e devem caminhar por si mesmos e sozinhos, encontrando-se neste mundo raramente e ocasionalmente. Nunca foi esse o intento e assim não deve ser. Note que as Escrituras sempre usam figuras que apontam para o aspecto corporativo da fé. Cristo já havia apontado para a videira e os ramos. Em outro lugar, ele é o cabeça e nós somos o corpo. Em outro lugar, cada um de nós somos pedras do mesmo edifício. E assim o Senhor vai, então, desmontando o pensamento de que é possível, de fato, professar a fé verdadeira e caminhar de maneira solitária, ser um cristão solo, por assim dizer. Cristo mostra que esse tipo de perspectiva não é compatível com a própria estrutura que ele estabelece. Por quê? Porque o Evangelho não forma apenas indivíduos salvos, não apenas forma indivíduos atomizadamente resgatados,
Mas o evangelho produz um corpo, o evangelho produz uma família, o evangelho produz então este senso de rebanho pastoreado pelo pastor supremo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, com essas palavras, Cristo nos mostra que o amor que deve ser caracterizado entre os discípulos está calcado exatamente, ou deveria estar, no seu amor sacrificial, que logo na cruz do Calvário se mostrará de modo ainda mais sublime. Esse é o mandamento, que vocês, então, exerçam o amor mútuo, mas com base em qual paradigma? Cristo vai dizer, assim como eu vos amei. Note que, de maneira óbvia, Cristo não dá espaço para que as suas ovelhas ou que os seus discípulos definam os termos desse amor, dessa comunhão ou desse relacionamento mútuo. Ele não dá uma ordem generalista e diz, bom, parte do cumprimento do dever que eu ordeno a vocês é exatamente fruto da reflexão do povo. E então, de acordo com cada contexto, cada cultura e cada circunstância, vocês devem pensar no que é o amor para vocês ou como esse amor deve ser vivido. E você sabe, há cabeças e a cada cabeça há uma sentença. Ora, não é assim que Cristo estabelece. Ele liga o seu mandamento, o aspecto autoritativo e soberano, à luz do seu próprio exemplo. Como eu devo, então, amar ao meu irmão? Como nós devemos amar uns aos outros? A resposta de Cristo é, da forma como eu amei o meu povo, ou da forma como eu amei vocês. Note, meu irmão, o padrão do amor não é um padrão humano. O padrão do amor não é um padrão de senso comum, mas o padrão do amor é o próprio padrão do amor de Cristo. E assim nós devemos perceber, Cristo não manda os seus discípulos viverem da forma como acharem melhor. Cristo não diz para que eles desenvolvam os seus próprios conceitos relacionados a isso. Cristo diz, olhem para o exemplo supremo, olhem para o modelo perfeito, olhem para o paradigma, assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Cristo coloca a Ele mesmo como um modelo que deve ser perseguido no bom sentido, buscado pelo seu povo, que deve ser característico do seu próprio rebanho, assim como aponta exatamente em algumas horas para aquela cruz erguida que receberá o corpo moído do Filho de Deus. Assim como eu amo vocês, ou eu tenho amado vocês, vocês devem amar uns aos outros. O cristão está dizendo que nós devemos morrer uns pelos outros, assim como ele morreu por nós, porque nós não podemos morrer a fim de redimir outras pessoas. Não é esse o ponto. Mas exatamente o princípio para o qual o próprio sacrifício de Cristo aponta. Como Cristo nos amou, meus irmãos, ora, de maneira sacrificial, perseverante e graciosa, mesmo conhecendo de ponta a ponta a fraqueza de seus discípulos. Ele amou a Pedro, conhecendo que logo Pedro o negaria 3 vezes. Ele amou os seus discípulos quando discutiam, ou sabendo que eles discutiriam sobre a primazia dentro do colégio apostólico. Ele amou, então, o seu povo, sabendo, conhecendo cada uma de suas limitações e fraquezas. Ele sacrificialmente se entregou por estes homens miseráveis e limitados, assim como fez por todo o seu povo. Essa é, então, a medida do amor. Nós devemos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Não há como fugir disso, irmãos. E não há como reinterpretar isso, não há como adicionar glória que não esteja aqui, não há como fazer um outro caminho que não furte do Senhor a glória que pertence a Ele mesmo. O que nós temos que pedir, então, é graças ao Senhor Deus que nos ouve, a condução de seu Espírito, para que nós possamos, então, espelhar esse amor e que ele seja percebido em nosso meio. Vejam, irmãos, por que isso é extremamente importante para nós? Porque se o amor aqui é ordenado por Cristo,
E se o paradigma deste amor é apontado para o próprio exemplo de Cristo, significa dizer então que qualquer diferença ou critério que nós formos levantar é nulo de pleno direito. Em outras palavras, não pode ser usado como desculpa ou escape. Por quê? Porque não há nada que o próprio poder representado pelo amor sacrificial de Cristo não seja infinitamente maior. O que nós temos então nos habituado é viver de forma a nos furtar do exercício e da prática deste amor. E mais, a assumir que nós somos vítimas de um amor não transmitido a nós por outros. E assim, então, de alguma forma, nós concluímos que temos as nossas razões para vivermos em nossa bolha particular, isolados uns dos outros e, portanto, não cumprindo ou não buscando cumprir aquilo que o Senhor Deus havia dito, como sendo uma evidência clara, um fruto direto da união dos ramos para com a videira verdadeira. Assim, meus irmãos, Cristo nos aponta em sua palavra. Muitos têm vivido isoladamente e de alguma forma acham que têm vivido realmente o corpo de Cristo, que têm experimentado as bênçãos do Senhor neste aspecto e que a fé cristã ela possui mais uma dimensão particular e doméstica no sentido de família que corresponde ao lar e não corporativa como igreja. Nós precisamos entender que quando utilizamos a expressão irmãos, esse não é um mero jargão ou uma simples palavra no vocabulário ou no idioma cristão que nós usamos para identificar e relacionar uns com os outros. São palavras que são carregadas de peso e de sentido, que são aqui percebidas a partir das palavras do próprio Senhor da Glória. Note que ele vai continuar o seu argumento dizendo: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Cristo então aponta mais uma vez, mais um passo para o amor sacrificial consumado, entrega sacrificial em favor de outrem. Por que as palavras de Cristo devem sacudir o nosso coração e transformar o nosso entendimento, meus irmãos? Porque o amor bíblico não é medido pela intensidade sentimental de quem o sustenta ou de quem o pressupõe. O amor bíblico, ele é medido muito mais pela disposição em se gastar em sacrifício por outro. A medida é Cristo, o padrão é Cristo, e nós amamos como Ele nos amou, ou nós devemos amar como Ele nos amou. O verdadeiro amor, irmãos, sempre carrega uma noção que é abjeta aos indivíduos da nossa cultura e da nossa época em relação ao amor. O amor verdadeiro sempre carrega custo pessoal envolvido. Em alguma medida, amar demanda de nós algo. Tira-nos de um outro jargão, da nossa zona de conforto. Nos faz ir em direção ao outro, atropelando e mortificando a nossa própria tendência passiva e leniente de lidar com as nossas próprias coisas, nos tira do centro do mundo e nos faz perceber que a nossa vida deve ser gastada em função da vida de outros. Essa deveria ser uma grande marca pujante, presente no meio do povo de Deus. A partir disso, iniciativas se estabelecem e esse amor se irradia sacrificialmente, atingindo e proporcionando serviços a outros, além da própria família da fé. Mas nós vivemos numa época em que abdicamos de fazer o que o Senhor nos ordena e agora todas essas coisas estão nas mãos de um setor que nada tem a ver com a própria igreja.
nós deixamos todas essas coisas relacionadas ao amor entre nós e que alcança o próximo a ONGs ou a certas instituições patrocinadas ou apoiadas pelo magistrado civil, pelo Estado. A própria ideia de assistir os que necessitam com os nossos recursos pessoais, ela é esvaziada de si, porque afinal nós pagamos os nossos impostos e esses impostos devem ser revertidos na melhoria da nossa própria vida conjunta, na melhoria da nossa própria vida, a experiência comunitária. Eu não tenho obrigação nenhuma com aquele que sofre, o Estado que cuide dele. Eu não tenho nenhuma obrigação com aqueles que padecem, eles que se cadastrem em algum programa para que sejam assistidos emergencialmente. Eu não tenho qualquer tipo de obrigação com quem quer que seja. Eu preciso viver para mim e para minha família, no máximo, ou no máximo, estender aos poucos que eu quero bem. Até onde as consequências de um povo que desaprendeu a amar uns aos outros, a partir ou tendo como exemplo o próprio amor de Cristo por nós, até quando as consequências se farão sentir? Que tipo de consequências são essas? Os nossos laços são frouxos, no sentido da nossa experimentação, e nós então vivemos muito alheios ao amor apontado pelo próprio Senhor. Custo pessoal ou demandas que exigem de nós e nos sugam são vistas como coisas incômodas e pedregulhos que eu não devo carregar, porque afinal o amor é leve. Se o amor ele exige de você alguma coisa, isso não é amor. O amor te liberta. O amor te faz flutuar. O amor te deixa leve. O amor te deixa mais solto para interagir ou para suportar a própria dificuldade da vida. Que amor? Não amor para o qual Cristo nos aponta. Cristo, então, em suas palavras, antecipa exatamente a crucificação em algumas horas. Veja, ninguém tem maior amor do que este, e ele vai exemplificar, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Cristo aqui alude à sua própria crucificação logo mais. Ele, por excelência, entregará a sua própria vida pelos seus, pelo seu povo. A cruz será a maior demonstração do Filho de Deus e do seu amor. E esse amor deve passar a ser o modelo do relacionamento entre nós, seus discípulos. Nós precisamos rever esses pontos, irmãos, porque foi o próprio Senhor quem disse que essa deveria ser uma marca distintiva e perceptível entre nós. Você tem buscado ser sensível às necessidades dos seus irmãos, ou isso é coisa da diaconia? Você tem, ao menos, abertura com seus irmãos para que minimamente você possa ter noção de como eles estão ou do que precisam? Note que a necessidade, irmãos, nem sempre será de natureza material econômica. Mas há irmãos que sofrem emocionalmente. Há irmãos talvez inseguros em sua própria fé. Há irmãos que precisam de um bom conselho, de um bom direcionamento. Mas você consegue acordar para essa realidade e necessidade?
nós reduzimos e muito o cuidado uns aos outros e achamos que realmente temos praticado e vivido isso a partir dos nossos próprios programas. Nós assumimos que temos realmente nos disposto a cuidar uns dos outros e nos gastar em favor deles porque trazemos donativos para a cesta do amor. Que eles continuem sendo trazidos, óbvio, é bênção e tem ajudado alguns irmãos, mas é muito mais do que isso. A sua tarefa não se encerra ao colocar os mantimentos naquele baú. Onde estão os vínculos dos discípulos de Cristo, meus irmãos? Aonde está o amor concretamente percebido e experimentado entre nós, meus irmãos? Será possível que realmente nós estejamos certos nisso e Cristo errado? Note para a seriedade, para a solenidade das palavras do próprio Senhor, meus irmãos. O meu mandamento é este. O Senhor da glória não nos sugere um caminho melhor. Ele nos comanda a obedecê-lo. Se o exemplo é ele, a minha vergonha deve ficar em segundo plano. A minha característica ou temperamento mais reservado deve ficar em segundo plano. A minha distância em relação ao outro deve ser sobrepujada pela própria força do exemplo apontado por Cristo, como eu amei vocês. Ele, sendo o Rei dos Reis, esvaziou-se, veio até nós, humilhou-se, demonstrando que em todas essas coisas ele nada foi diminuído e nos serviu. O amor entre os discípulos deve refletir o próprio amor sacrificial de Cristo. Os seus pensamentos, eles são hoje mais caracterizados, mais parecidos com as linhas das Sagradas Escrituras ou com a perspectiva mundana do que é o amor? Afinal, nós vivemos uma geração, meus irmãos, que fala muito sobre o amor, mas se conhece muito pouco ou quase nada do amor sacrificial. O que o coração humano naturalmente ama? Aquilo que lhe fornece ou aquilo que lhe dá algum tipo de benefício, lhe proporciona algum tipo de benefício ou ganho. Isso nós amamos, ou essas coisas nós amamos. O que nós amamos? Coisas ou pessoas que nos proporcionem um certo conforto ou reconhecimento. Mas o amor, cujo modelo é o próprio Cristo, derramando a sua alma na cruz do Calvário, aprende a permanecer em prol do outro, mesmo quando há desgaste entre as partes. Aprende, meus irmãos, a permanecer mesmo quando há conflito. Aprende as duras penas a permanecer, mesmo quando isto envolve custo pessoal. É isto que o mundo não pode fazer, e esse tipo de amor que o mundo não pode experimentar, nem sequer sugerir, porque é um amor que nasce a partir de um Cristo que transforma o coração. Aonde agora há desejo por servir, me doar e me gastar, de suportar e de me sacrificar pelos meus irmãos, porque em Cristo derramou o sangue precioso também. Talvez a nossa característica seja oposta a isso. Talvez você precise descer do seu pedestal particular. Talvez você precise olhar mais nos olhos dos seus irmãos e então se interessar um pouco mais por eles. Talvez você precise entender ou cair a ficha de que o mundo não gira em torno de você e das suas necessidades. Talvez tudo que nós precisemos
Seja que o Senhor Deus quebrante corações rebeldes e endurecidos, e os dê corações sensíveis para ouvi-lo e para obedecê-lo. Ora, se o amor entre os discípulos deve caracterizar o próprio amor sacrificial de Cristo, agora nos versos 14 e 15 nós vemos que esse amor entre os discípulos nasce de onde? Ora, da própria comunhão que Cristo estabeleceu com o seu povo. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo os servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Eu posso presumir que os seus olhos são apressados demais e não conseguem degustar certas belezas e profundidades diante deles. Você tem noção daquilo que é dito pelos lábios do próprio Redentor? Vós sois meus amigos. Ora, essa é uma declaração extraordinária. Primeiro, pela razão óbvia e inicial de que nós não teríamos qualquer direito a essas palavras. Pelo contrário, nós somos naturalmente rebeldes contra o próprio Senhor. Nós somos tudo o que é contrário a qualquer amizade natural para com o Rei dos Reis. Nós somos seus inimigos desde a nossa concepção. Portanto, aquele que representa a nossa maior inimizade, agora então vira-se ou se dirige ao seu povo dizendo: vocês são meus amigos. Isso é fora de série. O Filho eterno de Deus chama seus discípulos de amigos. Cristo não está falando de uma relação distante, fria e meramente formal, meus irmãos. Cristo está falando do próprio Evangelho que restaura a comunhão com o Senhor. Aqueles que antes eram inimigos por causa do pecado, agora são recebidos num relacionamento real com o próprio Senhor dos Senhores. Vocês são meus amigos. E essa é a paz que você precisa. Se você, porventura, não pode ser achado entre aqueles que Cristo chama de amigos, não interessa o quanto você consiga alcançar e conquistar, você não terá paz. Essa é a declaração que está intimamente relacionada com aquele que não mais nos destruirá no furor da sua ira santa e justa. Mas nos toma em suas mãos e nos torna parte de sua própria família. Nós ouvimos hoje pela manhã sobre Abraão, o amigo de Deus. Vejam, o mundo conheceria a salvação por meio do tronco de Abraão. E agora Cristo, na iminência de sua própria morte sacrificial, como um testemunho público para o mundo, de fato, do que é o amor e o amor pelo seu povo, nos mostra então a bênção. Que significa pertencer ao Rei dos Reis, não sendo achado atrás das linhas inimigas, mas sim como parte de seu povo. Vocês são meus amigos. Essas são as palavras do rei para os seus discípulos. Ele continua sendo rei,
Ele continua soberano, inquestionável e absoluto. Mas ele relaciona-se pactualmente com o seu povo de um modo intenso, verdadeiro. Mas ele diz: se vocês fazem o que eu mando. Note que a amizade não se opõe ao Cristo, que é o Rei soberano e autoritativo, que requer submissão de suas criaturas e de seu povo. Vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu mando. A amizade de Cristo e o seu povo não anula a sua autoridade. Cristo continua sendo o Senhor. Da mesma forma que a obediência ao que o Senhor manda não compra a amizade de Cristo, mas evidencia a realidade de que nós fomos trazidos da morte para a vida e que agora então somos seu povo e caminhamos de fato a verdadeira vida cristã. O ponto salientado por Cristo é que o discípulo verdadeiro, ele se submete à palavra dele e não apenas admira a sua própria palavra. Amor e obediência caminham de mãos juntas, inseparáveis. Nós dizemos que pertencemos ao Senhor e que somos amigos. Mas e quanto à parte de se submeter ao que Ele ordena? Nós amamos dizer e devemos amar que pertencemos a Ele e que Ele então nos livrou da nossa própria miséria e que, portanto, não há mais inimizade entre Ele e nós, e sim agora amizade. Isso é maravilhoso. Mas e quanto à parte de submeter a própria vida debaixo dos parâmetros dele? Como anda essa parte de sua vida à luz do que o Senhor Cristo, ou o Senhor Jesus Cristo diz aqui? Será que você não tem caminhado de uma forma muito genérica? De tal forma que não importa se a sua vida espelha ou expressa um desejo de submeter-se ao Senhor. O que importa é que você entendeu que você, de fato, é amigo dele. O que não há mais inimizade entre ele e você. Como se esse tipo de relação fosse amplamente subjetiva. Como se essa relação não devesse produzir frutos. Que, aliás, o próprio Cristo nos ordenou observar. É assim que muitos caminham. E agora não temos mais apenas católicos nominais, mas, de alguma forma, pelo menos de acordo com os critérios científicos e estatísticos, protestantes nominais. Será que você não é um nominal? Será que tudo que você tem não é uma adesão externa às ideias protestantes ou à igreja protestante de uma forma geral? Será que tudo que você reúne em suas mãos é simplesmente um apego por uma tradição específica, por um recorte específico, por um momento específico, por pessoas específicas, por uma geração específica, mas não ao próprio Senhor? O que você tem em suas mãos? Qualquer outra coisa que não seja o sangue de Cristo mediante a justificação pela fé é inútil e vão.
uma vida que diz pertencer ao Senhor, mas parece nunca se dobrar ou se adequar ao que Ele ordena, ao que Ele manda, ao que Ele revela em Sua palavra, é disfuncional, é ilegítima. Das duas, uma. Ou nós pertencemos de fato ao Senhor e temos caminhado às duras penas e experimentamos os efeitos da nossa própria miséria, e em virtude disso, esclarecidos pela palavra do Senhor e sendo chamados à confissão e ao arrependimento, devemos nos arrepender e viver pela graça do Senhor, buscando então conformar as nossas vidas ao que Ele ordena. Ou então a outra opção. Você nunca conheceu a Ele. Vocês são meus amigos, se vocês fizerem, ou se vocês fazem o que eu mando. Ora, Cristo aqui avança ainda mais na ideia, dizendo, já não vos chamo os servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Já não vos chamo os servos. Veja, então o próprio Cristo está dando a nossa carta de alforria. Nós não somos mais subalternos a Ele. Nós não somos mais discípulos ou não devemos mais estar debaixo de submissão em relação a Ele. Ele nos libertou. Já não chama-nos de servos, mas sim de amigos. Não é isso que Ele diz, pastor? Não! É impossível que a distinção criador e criatura sejam, ou seja, retirada da estrutura. Quando Cristo diz, já não vos chamo os servos, Ele não está abolindo toda a ideia de serviço, meus irmãos, de uma forma geral. Porque, obviamente, os seus discípulos continuam sendo servos dele. Cristo está falando em relação a distância e intimidade. Já não vos chamo os servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Ou seja, Cristo está dizendo, vocês são meus amigos. A intimidade relacional entre o Senhor, entre o mediador e o seu povo. Ele é próximo de nós. É nesse sentido, então, de proximidade e não na eliminação de toda ideia de serviço ou hierarquia. O servo apenas executava as ordens do seu senhor. Agora nós executamos as ordens do rei, mas ele tem nos dado o privilégio de revelar a sua própria vontade a nós, de acordo com o seu próprio arbítrio. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado, vos tenho dado a conhecer. Cristo mostra algo sublime. A relação entre o cabeça e o corpo. A relação entre o Senhor e os seus discípulos. Pressupõe intimidade que não pode ser encontrada ou replicada em qualquer outro relacionamento entre nós mesmos. Nossos filhos não suprirão o que precisamos. Nossas esposas não nos completarão absolutamente. Os maridos não são redentores de suas esposas e não darão a elas tudo o que elas precisam. Só há um relacionamento que pode nos conferir isso, e é exatamente o relacionamento apontado pelo próprio Senhor da glória aqui, a profundidade da graça do Evangelho. O Senhor não apenas salva pecadores da condenação, pelo contrário, meus irmãos, ou mais do que isso, Ele os traz para perto de si. É assim que você pressupõe, por exemplo,
os moldes do que você considera ser perdão. É assim que muitos concebem, talvez você conceba dessa forma. Eu perdoo você, mas eu não quero conversa contigo. Eu fui muito magoado, muito ferido. Eu de coração te perdoo, mas eu fecho a porta para qualquer tipo de relacionamento para com você. Entenda, é uma maneira de resguardar o meu coração, os meus sentimentos, as minhas emoções que foram muito maltratadas. Isso é autopreservação. Até porque, se eu não amar a mim mesmo em primeiro lugar, como é que eu vou poder amar a outros? Se eu não valorizar a mim mesmo, como eu poderei valorizar então a outros? É assim que muitos pensam. A ideia de um perdão que é seletivo. O ponto é assim que o Senhor nos trata? Não. Cristo nos mostra a graça do Evangelho, irmãos, a partir do fato de que Ele não apenas redimiu pecadores, mas Ele os atraiu para si. Graças a Deus que Ele não é como nós. Porque o Senhor da Glória teria todas as razões para dizer o seguinte: eu salvei vocês, eu os perdoo, fiquem vocês aí e eu aqui. Eu tenho sido ofendido, espezinhado, exposto e maltratado por vocês. Todos os dias, por pensamentos, por palavras ou por ações. Todos os dias. Mas eu os conduzo e os inclino ao arrependimento. E vocês então pedem perdão a mim e eu restauro vocês. Mas eu não alego as feridas ou a ousadia com a qual vocês atentam contra a minha própria santidade. Eu não digo fiquem aí vocês e eu fico aqui. Isso é o melhor para ambos. Eu chamo vocês para próximo de mim e me relaciono com vocês. Perdão que seleciona o perímetro, o escopo e o alcance entre relacionamentos. Não conheceu de fato o perdão que vem do Senhor, ou não entendeu de fato como o Senhor Deus nos perdoa e nos chama a exercitar o perdão. Tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. No que se ancora a amizade entre Cristo e o seu povo? Na palavra. Tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tenho transmitido a vocês. Vocês têm conhecido. A amizade verdadeira com Cristo está inseparavelmente ligada à verdade ou à revelação de sua palavra. É assim que Cristo se dá a conhecer e é assim que ele se revela. Em outras palavras, não existe comunhão verdadeira com o Senhor quando há desprezo por sua própria palavra, sua vontade em seus mandamentos. Esse é o nascedouro onde a comunhão entre os discípulos está ancorada. Ela é suscitada, promovida, movida pelo próprio Cristo na comunhão que ele estabelece entre ele e nós. Isso nos faz, então, olhar com olhos mais precisos, irmãos, para que nós identifiquemos os padrões da nossa geração e, pela graça, tomemos um caminho oposto. Porque em qualquer lugar que você vá, inclusive em lugares que dizem ser cristãos, protestantes,
ou algo do tipo, o que você vai ouvir ou você será exposto quase que invariavelmente é um tipo de proposta que tenta aliar espiritualidade sem submissão à palavra. Você pode ser de fato piedoso, vivendo as suas próprias experiências e sendo definido por elas. Você pode de fato se relacionar com o Senhor dos Senhores a partir deste parâmetro, não de algo dogmático, revelado, objetivo e concreto, mas de acordo com as suas próprias sensações. É assim, e esse é o convite. Quantos nesse momento não abarrotam supostas igrejas por aí, exatamente em busca de um certo conforto religioso, mas não desejam viver debaixo da autoridade de Cristo? Veja, no que isso vai dar, segundo as palavras do próprio Senhor, em um tipo de relação ilegítima e falsa, porque Jesus jamais separa a comunhão de obediência, ou amizade de obediência, ou piedade de obediência. Na realidade é o oposto. Quanto mais nós conhecemos de Cristo, quanto mais nos achegamos a Ele, quanto mais nós conhecemos verdadeiramente a respeito dEle, mais nós aprendemos a nos curvar diante dEle. Falo mais uma vez a Ti, Senhor, eu que sou pó e cinza. Não se ire o Senhor contra mim, lhe falarei apenas mais uma vez. Cada vez mais próximos do Senhor, meus irmãos, mais quebrantamento, mais consciência de nossa própria miséria, mais um coração curvado diante de sua palavra. Há vários discípulos por aí buscando exatamente isso, experiências. Mas os discípulos verdadeiros buscam aquilo que Deus revelou em sua palavra e desejam se apropriar delas. Eles farão externamente tudo o que vocês fizeram aqui. Eles se reunirão a partir de um horário específico, eles abrirão a Bíblia, eles orarão, eles cantarão seus louvores, eles ouvirão algum tipo de palestra, ou atitude, ou movimento devocional, eles recolherão suas ofertas, eles terão um tempo de comunhão, um congraçamento entre eles, e eles voltarão para suas casas, supostamente cheios, mas cheios do mais absoluto vazio. Se é que isso pode existir. Mas o ponto de alerta é que nós também podemos voltar vazios. Quando, em primeiro lugar, não buscamos viver uma vida debaixo dos parâmetros revelados pelo próprio Senhor, e quando o amor passa longe de nos caracterizar ou de refletir os vínculos, as relações que devem acontecer entre os filhos de Deus. Por fim, meus irmãos, veja versos 16 e 17. O Senhor nos mostra aqui que este amor verdadeiro só pode ser fruto da escolha soberana de Cristo. Esqueça qualquer tipo de tentativa ou esforço humano. O Senhor Deus chama de amigos àqueles alcançados no tempo e no espaço por sua graça salvadora, porque foram conhecidos desde os tempos eternos pelo próprio Senhor. Por isso ele diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. O amor que deve caracterizar os nossos relacionamentos tem como paradigma a própria cruz do Calvário, o amor sacrificial de Cristo. Esse amor só pode ser gerado a partir da comunhão entre o Senhor e o seu povo. E este amor é fruto da escolha soberana do Redentor, do próprio Deus. Não fostes vós
que me escolhestes a mim. Cristo remove qualquer fundamento das nossas ruínas, de nosso orgulho espiritual. Nós pertencemos a Ele, não porque nós fomos naturalmente sábios, não porque nós fomos mais ágeis intelectualmente, não porque em alguma medida nós somos competentes para processar melhor as informações, não porque nós mostramos algum tipo de evidência ou mérito em nós mesmos. Não, irmãos, os discípulos, nós pertencemos a Cristo porque a origem desta salvação ou deste relacionamento está exatamente no Senhor. Vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Antes que nós nos movêssemos em direção a Ele e verdadeiramente buscássemos relacionar com Ele, meus irmãos, Cristo já havia tomado a iniciativa de nos chamá-los para Ele. Eu serei levantado e atrairei todos para mim. Foi isso que Ele disse. A prerrogativa soberana pertence ao Senhor e não à nossa ajuda ou à nossa força. Cristo faz questão de nos mostrar que qualquer ímpeto carnal e meritório deve ser rechaçado e varrido de nossos corações. Afinal, Ele nos atraiu para si. Qual a qualidade desses que o Senhor atraiu para Ele? O Senhor Deus atraiu para si mesmo homens e mulheres imprestáveis, indignos, miseráveis, outrora seus inimigos. Desfaça-se de qualquer noção de bondade intrínseca, de merecimento particular. O Senhor afeiçoou-se de imprestáveis e os redimiu. Nos dando então nova vida e vida em abundância. Para que Ele então nos escolheu, meus irmãos? Ele nos diz: eu designei vocês para que pudessem ir, dar fruto e que o vosso fruto permaneça. Veja, a vida frutífera dos ramos arraigados à videira verdadeira é consequência da escolha soberana do próprio Senhor que nos atraiu para si. Essa é a razão ou a causa de uma vida frutífera, meus irmãos. E esses frutos apontam para o quê? Ora, para a transformação da nossa própria natureza, nos dando aquilo que não era objeto da nossa própria afeição de modo natural. O Senhor Deus tem operado exatamente isso em nós, produzindo amor, amor por Ele, amor mútuo entre irmãos, perseverança, testemunho do Evangelho. Cristo salva o seu povo exatamente para que o seu povo, então, em sua vida, manifeste exatamente os reflexos dessa salvação, evidências da obra de Deus. Foi para que vocês, então, possam dar frutos que, contrários aos frutos produzidos pelo esforço humano, não são passageiros. Para que o vosso fruto permaneça. As obras humanas podem impressionar, impactar por algum tempo, mas todas elas desvanecerão e logo, logo serão reduzidas ao pó. Mas aquilo que aponta para o reflexo da ação do próprio Cristo em nós, essas coisas sim são indeléveis. Elas permanecerão para sempre, porque são sustentadas pelo próprio Senhor que nos atraiu para Ele e nos tem capacitado para que frutifiquemos.
a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Pastor, que maravilhoso cheque em branco. O Senhor Deus está nos dizendo, então, que se nós somos filhos dEle, ou que se somos amigos dEle, tudo o que nós pedirmos ao Pai em nome dEle será concedido. Não é isso que se trata. Assim como já não vos chamo servos, mas amigos, não se trata do esvaziamento da autoridade do Senhor sobre os seus discípulos. A ideia de orar pedindo ao Pai no nome de Cristo e tudo será concedido não tem a ver com um tipo de carta branca que se timbrada com o nome de Cristo e debaixo da autoridade dele será então conquistada por nós. Ao falar essas palavras, Cristo aponta, meus irmãos, exatamente para o aspecto da dependência eterna que os discípulos dele têm em relação ao seu Senhor. Eles não são autônomos, absolutos ou autossuficientes. Eles então dependem do auxílio do Pai por meio da oração. A sua própria obra e o frutificar nessa obra dependem diretamente do próprio Pai e do auxílio dele em oração. Eles não têm forças para frutificar por si, porque os ramos não podem produzir frutos em si mesmos, se não tiverem então ligados à videira. Por isso, o texto encerra. Cristo volta para o tema que ele levantou originalmente lá no verso número 12. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Cristo amarra toda a ideia, retornando então para o mandamento inicial. Por quê? Ora, para reforçar que o amor mútuo é uma das maiores evidências de sua obra no meio do seu povo. A igreja de Cristo deve exibir esse distintivo. A igreja de Cristo deve refletir mais e mais o amor do próprio Cristo, o amor do qual Cristo é o exemplo superior e absoluto. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Note, uma das nossas maiores tentações em relação à vida cristã, meus irmãos, é transformar a jornada, transformar a peregrinação, transformar a busca pela piedade na vida cristã numa tentativa de merecer o favor do Senhor. Ó Deus, note como eu tenho melhorado. Senhor, veja como eu tenho tido sucesso onde eu não tinha antes. Veja, Senhor Deus, como eu tenho sido mais afiado nisto e naquilo, quando outrora não era. Veja como eu tenho sido mais dedicado. Então, ó Deus, volta-se favoravelmente para mim. Cristo demole isso em nossos corações, nos lembrando que enquanto seus discípulos, meus irmãos, tudo começa debaixo da graça soberana dele. Vocês não escolheram a mim, eu escolhi vocês. Ele tomou a iniciativa. Foi ele quem nos chamou da morte para a vida. Foi ele quem deu vida aos seus. E é justamente por isso que nós, o seu povo, sua igreja, não podemos viver de modo frio, egoísta e individualista. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. O povo escolhido, o povo que de fato se chama pelo nome do Senhor, deve refletir este amor uns pelos outros. A quantas nós andamos neste quesito, irmãos? Os nossos passos caracterizam de fato um povo que reflete o amor uns pelos outros à luz do paradigma que é o próprio Cristo. Óbvio
que a perfeição não é esperada e possível deste lado da existência, mas tem havido um desejo e inclinação em nossos corações para que nós possamos experimentar estas coisas de um modo tão vívido, intenso, real e concreto entre nós. Ou tudo que nós somos é um punhado de gente que se encontra uma vez na semana para um exercício devocional conjunto. O que nós somos, o que temos sido, o que nós queremos ser. Igreja de Cristo, que usufrui o privilégio de ser chamada de amigo de Deus e que tem desejado fazer o que o Senhor nos manda, ou nós queremos ser homens e mulheres que teimam em caminhar em seus próprios passos, enganando as próprias consciências a respeito de que são amigos de fato do Senhor. O que nós queremos ser. O que nós temos sido. Cristo nos aponta para Ele e destrói toda a iniciativa farisaica em nossos corações de construir de modo artificial essas coisas, nos mostrando para a potência do seu próprio evangelho, onde ele forma um povo marcado por amor sacrificial, por comunhão real com ele e que frutifica de modo permanente. Que Deus, irmãos, nos abençoe e nos ajude a caminhar como sua igreja de fato, que exibe os distintivos e as características que o próprio Rei dos Reis e o cabeça de sua igreja assim tem estabelecido. Vamos orar.